Imagine que há 2 anos você tinha sido atacado pela sua babá e o culto satânico dela. Essa experiência o traumatizou bastante e como não ficou nenhum rastro de tudo que aconteceu, todos passaram a achar que você é louco. Então você é convidado pela sua única amiga para ir se divertir com ela e os amigos dela em um final de semana na casa do lago e achando que finalmente iria superar todo aquele trauma, o seu passado vem à tona quando seus antigos inimigos ressurgem. Se você ainda não viu o resumo do primeiro filme, nós já temos ele no canal e você pode encontrar na mesma playlist deste. Agora vamos para 2 anos depois e o nosso protagonista continua sendo motivo de piada na sua escola, pois todos acham que ele enlouqueceu com a história sobre a sua babá e os amigos dela, já que não foi achado nenhum rastro de tudo que ele falou, só restou essa opção. Cole é um menino bom e para tentar superar os seus traumas ele se consulta com o orientador do colégio, mas o conselho que recebe é um pouco diferente. O homem fala que o garoto só precisa curtir a sua adolescência e fazer aquilo para melhorar. O protagonista continua sendo amigo de Melanie, no entanto agora a garota faz parte dos populares, então a amizade deles está um pouco mais distante comparada a como eles eram antes. Nesse ano eles vão ter uma aluna nova na turma, ela se chama Phoebe e no primeiro dia já rola um boato de que a garota tirou a vida de seus pais. Agora voltando para Cole, ele já sabia que seus pais pensam que ele é louco, mas no dia seguinte isso se concretiza, quando o garoto encontra um folheto de um internato psiquiátrico e agora o nosso protagonista não sabe o que fazer, pois ele não quer ir para este lugar. Assim que o garoto chega na escola, vai direto contar para Melanie e a sua amiga dá a ideia de Cole acompanhar ela e o restante do grupo até uma casa do lago, onde vai ter muita festa, bebedeira e afins. Apesar de estar com uma fobia de lugares agitados, o protagonista acaba cedendo e vai com eles no fim. Na próxima cena, vemos Phoebe abrindo seu armário e encontrando um coelho de pelúcia um pouco assustador nele. O bichinho está sem um olho e no lugar há um recado falando que algo irá acabar essa noite. Há também uma chave e a garota olha em sua volta para tentar descobrir quem fez aquilo. Mais tarde, Cole chega no lago e realmente há muita gente, então o garoto fica um pouco mais acanhado e observando os que ainda estão chegando, ele descobre que Phoebe também está ali. Melanie é de grande ajuda para o protagonista nesse momento, pois a garota o incentiva a tentar se enturmar e fala que ele não é o que todos dizem, por isso precisa relaxar e aproveitar. O grupo joga 2 minutos no céu e o primeiro par que sai é Melanie e Cole. Dessa maneira eles vão para um armário e lá a garota beija o seu amigo, o que eu acredito que o tenha deixado mais apaixonado ainda por ela. Contudo, assim que os dois voltam para a roda, Diego começa a perguntar para o protagonista sobre a noite de seu trauma. E Melanie tenta fazer os seus amigos pararem de pressionar Cole, entretanto a garota acaba falando que o culto satânico e o livro do diabo não é algo que deveria ser mencionado essa noite. Mas acontece que o protagonista nunca tinha falado sobre o livro para ela. E nesse momento descobrimos que a melhor amiga de Cole entrou para o culto satânico. Logo, uma integrante perde a vida e novamente querem que o sangue de um inocente seja do protagonista. Mais surpresas aparecem, pois os antigos integrantes do culto aparecem, menos Bi. Acontece que Melanie e os seus amigos assinaram seus nomes no livro do diabo, já Max e o seu grupo foram parar em um limbo durante esses 2 anos e precisam fazer a mistura dos sangues para poderem voltar e terem os seus desejos realizados. Tudo isso até o amanhecer. Caso isso não seja possível, eles voltam para o limbo e precisam aguardar novamente o tempo. Inesperadamente, no meio de todo esse caos, Phoebe aparece na porta, mas ela não faz parte de nenhum dos grupos. Na verdade, ela está ali procurando por gasolina e quando percebeu que algo estranho estava acontecendo, dá no pé. Nesse momento, Cole consegue subir para o andar de cima e desce para ficar na garupa do jet ski dela, então os dois vão até a próxima terra firme que surge. Antes deles saírem, Max conseguiu pegar algo para acertar o tanque de combustível, sendo assim ficou um rastro de gasolina pela água. Voltando ao protagonista, ele conta tudo para Phoebe, pelo incrível que pareça, ela acreditou nele logo de cara. No entanto, Melanie jogou um isqueiro no rastro de gasolina, o que faz com que um rastro de fogo fosse criado até o jet ski, que explodiu em seguida. Phoebe não pretende gastar mais ainda o seu tempo com toda essa loucura, então ela se separa de Cole e encontra um homem com uma fogueira acesa no meio daquelas montanhas. A garota pede ajuda para ele, que diz que vai levar Phoebe até a cidade assim que a mulher dele voltar. Contudo, logo descobrimos que o homem estava mentindo e na verdade ele estava querendo fazer maldade com a garota. Phoebe consegue escapar dele com a ajuda
ajuda de Cole, que voltou para ver como ela estava, e os dois correm para o veículo do homem. Os problemas não param, já que Sonia foi a primeira a alcançá-los e eles usam o carro para se livrar dela, mas infelizmente logo depois o veículo fica preso por causa de uma pedra. E os dois precisam se esconder debaixo dele, pois o restante do grupo já chegou no local. Vemos que está havendo uma discordância entre o grupo antigo e o novo, então eles se separam para procurar pelo casal, e assim que se afastam da onde eles estavam escondidos, Cole e Phoebe saem debaixo do carro e começam a correr. A garota conhece uma cabana e diz que já estava indo para lá, dessa forma ela sugere que eles se escondem nesse lugar. E os dois começam a se aproximarem cada vez mais. Phoebe até compartilha que essa não foi a primeira vez que ela viu alguém perder a vida. Em seguida, a Allison, que tinha ficado para trás por estar de saltos, encontra a dupla, então a mulher começa a persegui-los e no fim acaba perdendo a sua vida após ter o seu corpo desconectado da cabeça. Logo, Max aparece por causa de toda a gritaria e eles começam uma perseguição, até John se junta a eles, mas depois que a dupla consegue achar um barco, apenas Max continua na brincadeira, já que o outro ficou com medo de ser o próximo a perder a vida. Como esperado, o grandão perde a sua vida, ele conseguiu alcançar os dois no barco, no entanto Phoebe usou um spray de espuma e isqueiro para colocar fogo no rosto dele e assim que cai na água, Cole liga o motor, o que faz com que Max se junte a Allison e Sonia. Na próxima cena, vemos para onde Joe ficou esperando e Melanie se juntou a ele junto com Jimmy e Diego. Mas como Jimmy e Diego estão com medo de perderem as suas vidas também, eles voltam atrás na decisão do pacto e quando começam a ir embora, um por vez tem seus corpos explodidos. Afinal, não dá para negociar com o diabo, né? Melanie já tinha um plano B para atrair Cole. Ela liga para o pai do garoto e diz que ele está muito estranho, falando algumas coisas bizarras e não deixando ninguém se aproximar. Em seguida, a garota passa a localização dela. Dessa maneira, Art, que está indo até o lugar com o pai dela, pode saber caso eles mudem o lugar em que estão. Enquanto isso, o protagonista e Phoebe conseguem chegar à cabana que ela havia comentado. A residência pertence à família dela e no chão há uma passagem para o porão que é toda arrumada e confortável. Acontece que a garota adorava ficar no cômodo, pois se sentia como Alice no País das Maravilhas, e como dá para trancar por dentro, será um ótimo lugar para eles se esconderem. Nessa altura, Melanie já achou para onde o barco que eles estavam usando foi levado e assim ela ficará aguardando o pai do garoto chegar para o atrair para fora. De volta para Phoebe, ela conta para o protagonista que havia perdido seu coelho de pelúcia quando tinha 6 anos e misteriosamente o ursinho apareceu em seu armário da escola com um recado. A garota não sabe quem o deixou lá, mas acredita que seja o seu anjo da guarda, pois tudo o que aconteceu até agora não parece ter sido coincidência. Logo, os dois começam a falar sobre as suas babás e a de Phoebe fala que o trabalho dela era a proteger. Em seguida, algo começa a rolar entre os dois e eles fazem aquilo. Na próxima cena, vemos que o pai de Melanie e o de Cole chegaram no local, mas a garota pede para ficar esperando do lado de fora, dizendo que não queria assustar o protagonista. Dessa maneira, ela indica onde eles estão. Então, John, Art e o pai de Melanie vão até lá. Voltando aos pombinhos, Cole comenta que não tem muita sorte com as mulheres, pois no fim elas sempre acabam tentando tirar a vida dele ou de alguém. E com Phoebe não é diferente, a garota conta como perdeu os seus pais. Ela era pequena e havia esquecido seu coelho de pelúcia na praia, então como a menina queria muito ele, convenceu a sua babá a pegar o veículo e irem até o lugar para pegar o ursinho. Mas no caminho o carro delas colidiu com um dos pais de Phoebe e foi assim que eles faleceram. Ela não viu o coelho desde aquele dia e Cole fala que não pode dizer que não era culpa dela e nem que era, mas Phoebe é diferente das outras pessoas que ele se envolveu. Logo, os dois começam a ouvir as vozes das pessoas que Melanie chamou e pensando que o seu pai poderia estar em perigo, Cole decide que irá sair, mas antes eles pegam algumas armas no cofre que pertencia ao pai de Phoebe e foi só possível fazer isso pois a senha dele estava naquele bilhete que estava com o ursinho. Assim que os dois saem, o protagonista pede para John se afastar do pai dele e tenta usar uma besta contra o homem, mas como ele não o acerta, John pega uma espada que havia pendurado e vai usar no garoto quando acaba cortando o que segurava o lustre do local. Dessa maneira, John perde a vida com a luminária que cai bem em cima dele. Logo, Melanie aparece e Phoebe tenta usar um facão na garota, mas Melanie consegue o pegar. Sendo assim, um casal sai correndo da cabana e Art vai atrás deles. Então, no lugar, fica apenas Melanie e seu pai. A garota que está cansada disso tudo e só querendo terminar logo essa noite, acaba tirando a vida dele quando o homem diz que vai a deixar de castigo por ter pego o carro dele. Enquanto isso, Cole se
separou de Phoebe para ela poder se salvar, e Art o alcança. O pai do garoto se aproxima dele dizendo que acredita em tudo que ele falou nesses 2 anos, mas vemos que isso é mentira. Pois, assim que o protagonista abraça o homem, ele usa uma seringa com um líquido que faz Cole apagar. Já Melanie e Phoebe lutaram uma contra a outra, e no fim Phoebe é pega pela vilã e levada para um lugar em que fica amarrada esperando Cole voltar. Falando no protagonista, seu pai para em um posto para carregar o carro, não muito longe de onde elas estão, e quando está do lado de fora do veículo, o alarme começa a tocar quando o homem encosta nele. Dessa forma, Cole, que estava apagado do lado de dentro, acorda, e como está com a chave na ignição e as portas trancadas, o garoto liga para Melanie para descobrir a localização das garotas e ir até elas. Quando chega no local, o protagonista senta no lugar que é para ele ficar e diz para Melanie tirar o seu sangue, mas deixar Phoebe ir. No entanto, a garota só irá fazer isso depois que entregar tudo certinho para a líder desse culto, ou seja, Bee, que nesse momento sai da água. Bee não foi só a babá de Cole, a mulher também cuidou de Phoebe e estava no acidente dos pais da garota. E antes de começar toda a explicação da babá para a garota, Melanie está com pressa e mistura os 2 sangues para terminar o ritual. Logo, os integrantes do culto original ressurgem e todos bebem a mistura, menos Bee. No entanto, os outros começam a passar mal, e isso se deve ao fato de que Cole não é mais um inocente, ele já fez aquilo, e por causa disso, o efeito que a mistura causa em quem a tomou é destruí-los. Bee foi quem manipulou tudo isso para salvar os dois, e ela faz isso há muito tempo por Phoebe, pois a mulher vendeu a sua alma para salvar a menina depois do acidente. Assim que ela e Cole se despediram há 2 anos, Bee decidiu mudar para ajudá-los a viverem em paz, e agora que tudo acabou, ela também decidiu ir embora desse mundo. Sendo assim, a ex-babá do casal se despede deles e depois bebe a mistura que a leva a ter o seu fim. O pai de Cole acabou vendo tudo o que aconteceu com Bee e agora ele passou a acreditar em seu filho. Dessa forma, o protagonista finalmente pôde voltar à sua vida e pela primeira vez desde a noite de seus traumas, ele começou a vivê-la normal, igual a um adolescente comum. O que vocês acharam desse filme? Espero que tenham gostado do resumo, deixem as suas sugestões nos comentários e se inscrevam. Se gostaram do vídeo, curtam e compartilhem para me ajudar. Até a próxima!